Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a terceira mensagem de hoje, baseado no tema encontrado em Atos dos Apóstolos 2, verso 40, onde Pedro disse que aquela multidão de 3.000 pessoas que decidiram passar a ser cristãos dali para frente, depois da mensagem de Pedro, eles resolveram ser cristãos. Então no verso 40, o Pedro disse: salvai-vos dessa geração perversa. Então Pedro estava dizendo que aquele povo, aquela geração, foi uma geração corrompida, destruída, uma geração que os ensinos de Deus, da Bíblia, não existia naquela geração. E eles aceitaram um monte de ensinos ímpios, ensinos que só levavam eles para a distância de Deus. E agora os cristãos não poderiam mais aceitar viver igual essa geração. Isso Pedro então chamava de ser salvo, por não aceitar mais o estilo de vida que eles levavam, que aquela geração levava, e que eles agora, como cristão, o ensino deveria ser outro na vida deles, para ter outro estilo de vida diferente do mundo, e que se eles aceitassem como cristão o ensino do mundo, o estilo de vida do mundo, os conselhos que o mundo dá, as leis anticristãs que o mundo dá, eles iam perder a salvação. Eu quero falar disso daí, irmão. Hoje, por exemplo, nós temos influenciadores digitais no YouTube, nas redes sociais, onde até crianças, irmãos, muitas delas já têm seu próprio site, sua plataforma no YouTube, nas outras redes sociais, ensinando, doutrinando. Tem delas que são altamente drogadas, cheio de pornografia, outros cheio de nudez, outros cheio de tatuagem com linguagem de drogados. E nossos filhos estão expostos nessas redes sociais, onde o papel do pai e do filho, sendo cristão, é não aceitar jamais que seus filhos tenham essas amizades, tenham esse tipo de coleguinha para estar orientando, para fazer e copiar. Então, como diz 2 Coríntios 6, 14 ao 18, onde no verso 17 e 18 diz: sai do meio deles e eu te receberei. É o próprio Deus falando. Ele diz: eu vou ser para ti pai, tu vai ser para mim filho e filha, diz o Todo-Poderoso. No verso 14 ele diz: não te prende a um jugo desigual com os infiéis. O que é se prender? É namorar com eles, é se casar com eles, é ouvir conselhos, é trabalhar no meio deles, na empresa deles, e quando eles cometem pecado a gente faz igual eles. Participar do tráfico de droga, participar dos roubos, de assaltos com eles, ou sendo político. Agora você que é político, né, que tem outros políticos, principalmente líderes maiores acima de você, que são ladrões declarados, comunistas declarados, que estão trazendo valores, por exemplo, de liberar maconha, de liberar o aborto, de botar criança desde cedo no homossexualismo, que Deus detesta, em 1 Coríntios 6, 10, homossexual não vai entrar no céu. E você está lá com ele, no mesmo partido, apoiando, ganhando dinheiro dele só para votar as pautas que ele manda, porque você está recebendo dinheiro alto para isso. Você está dizendo que você está amaldiçoado igual ele, perdendo salvação por causa de dinheiro,
como nós vemos agora aí multidões de pessoas que dizem que são evangélicas, são senadoras, outros são deputados, outros são vereadores, outros são prefeitos, governadores, dizem que são cristãos e apoiam bandidos que estão trazendo o aborto para o Brasil como se fosse uma coisa normal. Ontem mesmo assisti um vídeo de um médico falando sobre o que é o aborto. Ele diz que tem 3 tipos de aborto, que o mundo aí fora, muitos bandidos daí fora estão matando, que aborto é assassinato de criança. E ele explica como que o aborto é um assassinato. Uma das questões do aborto é você meter lá a criança, o feto já está formado, porque com 2, 3 meses o feto já está praticamente pronto, e ele mostra lá numa câmera de filmagem, eles metem uma pinça lá dentro do útero da mulher e sai cortando a criança vivinha, cortando os pedaços dela. No início, quando aquilo trisca na criança, ele tenta fugir, escapar, porque ele está sentindo dores horríveis, parece que ele está gritando, mas o médico que está fazendo o aborto está cortando ele todinho, depois tira os pedaços e bota fora. O médico lá diz que tem outro tipo de aborto, que é quando países por aí que já aceitam o aborto, quando a criança já está em estado muito avançado já, e eles fazem com que a criança seja expelida para fora da parte sexual da mulher, e quando sai a cabeça, eles vêm no pescoço da criança com tipo uma tesoura forte e corta, que ali está molinho, e corta, decapitando, é uma decapitação. E tem vários tipos de aborto. Então o Brasil agora está levando um monte de político bandido, assassino, que vai pagar cada um, porque querem dinheiro, poder, estão comprando multidão de outros políticos bandidos igual eles, para apoiar suas pautas. Você está dentro de Romanos 1,32, que diz que é digno de morte, não só quem faz, mas quem consente. Então, você que apoia isso, você está participando de um governo satânico, com leis bandidas, que mata crianças dentro do ventre, fora do ventre. É a mesma coisa que Jesus disse no livro de Deuteronômio 18, 9 em diante. Ele diz: não aprenderás conforme as nações que estão em volta de ti, no meio de ti não farás quem faça passar pelo fogo seu filho ou tua filha. Sabe o que é passar pelo fogo? Ainda é coisa pior ainda do que o aborto, que muitos têm feito nessa geração, que o próprio Israel fez. Por exemplo, Manassés, que foi um dos reis de Israel, filho de um crente, filho do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um dos homens mais cristãos que existe na Bíblia, mais servo de Deus, honesto, fiel, que tem tanto elogio, mas o filho dele era filho do Satanás. Passou a ser o próximo rei de Israel. Em 2 Crônicas 33, de 1 ao 12, conta uma parte da história desse Manassés, que assumiu o reinado depois da morte do pai dele, depois do Ezequias. Uma das abominações que esse homem fez, totalmente desviado, rejeitando tudo que Deus enviava através dos profetas para falar com ele. Diz, inclusive, a história bíblica, não diz a Bíblia, mas lá em Israel, até hoje tem esse costume, essa tradição que passa de pai para filho, que diz que o rei Manassés mandou matar o profeta Isaías. Diz que ele foi cerrado no meio pelo Manassés, filho de um cristão, um servo de Deus. Ele matou um profeta. Então, mas qual era um dos costumes que Manassés fez, irmãos? Manassés pegou exatamente aquilo que Deus disse que não era para fazer, lá em Deuteronômio 18, 9 em diante.
passar o filho pelo fogo. Porque na Bíblia diz que Manassés, a 2 Crônica 33, ele pegava os próprios filhos dele, sacrificava no fogo para um demônio chamado Moloque, que é um demônio que desde essa geração até hoje, irmão, tem encontrado um monte de cego, feiticeiro, iluminatis, homens da alta magia negra, homens do alto poder aquisitivo, que dominam o mundo inteiro com poder, principalmente da política. Tem lá nas suas encruzilhadas na meia-noite, fazendo suas magias negras. Uma das coisas que faz é oferecer filho para Moloque, comer criança, tirar sangue de criança, matar as crianças em sacrifício ao demônio. Muitos jogando criança vivinha no forno para assar, como fez o Hamas. Tem vídeo aí de testemunho que Israel deu, de pais contando que o Hamas, quando invadiu Israel agora, meses atrás, uma das maldições que ele fez foi pegar crianças miudinhas e botar no forno para queimar vivinha para Satanás, o pai deles. Então, meu amado irmão, esse sacrifício, muita gente que já foi satanista, que tem um monte de testemunho no YouTube, muitos que já foram da alta magia negra, que agora são cristãos, pregadores, pastores, avisando que muitas crianças que somem no mundo inteiro hoje, a maioria delas nunca vai ser encontrada. Ele diz porque foram feitos sacrifício de sangue. Inclusive tem um testemunho aí do bruxo da Globo, Aldo Nascimento. Tem o testemunho dele. Ele diz que quando ele era bruxo da Globo, ele fez isso, e isso que causou uma prisão nele. Ele foi preso porque pegaram ele pegou uma cadeia gigante, e lá que ele se converteu, se tornou um servo de Deus. Depois até o diabo matou ele também, o diabo, depois disso. Mas ele conta, tá aí o testemunho do Aldo Nascimento, que diz que na Globo isso é muito corriqueiro. Nunca ninguém processou o Aldo Nascimento por vídeos e vídeos desse tipo que ele fala aí, que todos os feiticeiros da alto escalão da magia fazem isso para políticos se elegerem, para políticos empresários ganhar muito dinheiro, muita fama, muito poder, para o diabo dar muito poder. Fazem isso, sacrifício de criança para Moloque. E às vezes muitos vídeos já estão aí no YouTube, a polícia prendendo alguns bandidos desses em rituais de magia negra, matando crianças. Tem vários vídeos, a polícia prendendo outros com esse tipo de coisa. Mas muitos ainda estão envolvidos nisso hoje. Então, meus amados irmãos, cuidado, porque muitos de nós são cristãos, mas o mundo está aí ensinando um monte de coisa. Está tendo um monte de assédio de vários tipos. Agora mesmo, esse mês, tem um irmão que está aqui no link, novo comigo no link, disse, ele mesmo sendo da Assembleia de Deus desde cedo, membro da Igreja Assembleia de Deus, mas o diabo pessoalmente veio e falou com ele ouviu a voz do diabo várias vezes, convidando ele para ser um satanista, que ele ia ganhar muito dinheiro, muita fama, muito poder, e o diabo queria usar ele para ser um satanista. Então, se esse é um caso que você está vendo aí, o próprio diabo indo para influenciar pessoas, para falar com pessoas que são de igrejas, imagine lá fora, de pessoas que nada tem a ver com Deus, que rejeitam Deus, que querem viver na cachaçada, na prostituição, no homossexualismo. Esses então é muito mais fácil de Satanás influenciar, mas também existe essa expressão, bíblica, eu me salvar por causa da geração que eu estou vivendo.
que Pedro usa essa expressão aí. Cuidado, porque a geração a cada vez vai ficar pior, cada vez vai trazer mais coisas abomináveis contra Deus. Deus vai ficar cada vez mais irado contra pessoas que se utilizam como vaso para o mal. E ele está dizendo para os cristãos: sai daí, foge daí. Assim, por exemplo, aqui tem um texto de 2 Timóteo que eu quero ler contigo. 2 Timóteo 2. Olha aqui nosso conselho que a gente deve receber de Deus. 2 Timóteo 2, 22. Vou ler na minha Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Diz assim: foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, olha essa expressão que ele usa, com os que eu vou já te explicar essa expressão, com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem, para ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, para conhecer a verdade e tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Então tem multidão preso na mão do diabo, segundo essa mensagem que lemos aqui de 2 Timóteo 2, 26, algemas invisíveis, que todos os que não estão salvos estão nessas algemas, em uma área da sua vida, outra em área outra da sua vida, outros em várias áreas ao mesmo tempo, a mentira, o ódio, o vício e etc. Bem, Paulo está dizendo para Timóteo, para as pessoas agora que são cristãs, que era o conselho para Timóteo, e agora está sendo para mim e para você, ele está dizendo que todas as coisas que são ensinadas é para a gente não discutir com eles, é apenas para falar. Nosso papel é falar e não andar com eles jamais, não seguir obedecendo, sendo fiel ao que eles ensinam, mas para a gente aqui andar com apenas um tipo de gente. Se a gente escolher para namorar, para casar, para ser amigo, para chamar em casa, chama na minha casa, para meu aniversário, para um churrasco na minha casa, só tem um tipo de gente que eu tenho que convidar. Aqui ele diz: com os que com um coração puro invocam o Senhor. Então, pelas ações, você vai ver pessoas que você deve ser agora do teu relacionamento de amizade, de amor, principalmente conversar coisa do teu íntimo, da tua intimidade. Às vezes dentro da tua casa tem gente que tu não deve falar certas coisas, mas agora do cristianismo, pessoas que tu vê pelos frutos, pelas ações, que eles têm pureza nas ações, por causa do coração puro. Aí esses é que tu deve estar lá com eles, ajudando eles, seguindo eles, ouvindo eles, aprendendo com eles. E quando tu puder também dar uma palavra para ensinar, um ajudando o outro, um cuidando do outro, como família. Mas por que muitos de nós que são cristãos ainda são contaminados com muito ensino, com muito estilo de vida
do mundo, irmão. Muitos que vêm já tem 5 anos de crente, 10 anos, 20 anos, 30 anos de cristão. Ainda tem muitas malas, muito uso e costume do mundo, que copia do mundo por causa desse item. Ele diz, foge também dos desejos da mocidade. 2 Timóteo 2, 22. Quer dizer, os desejos de quando ele era menino na fé, jovem na fé, novo convertido, que ali muitas coisas erradas, mundanas, ímpias, foram apresentadas como coisa boa e você aceitou. Agora você diz, eu vou fugir disso. Eu vou provar que eu não sou mais menino, eu sou maduro, eu sou adulto espiritual, para dizer não quero namorar nunca com fulano assim, nunca vou me casar nunca com ninguém ímpio, carnal, mundano, nunca, porque senão as consequências quem paga sou eu depois. Ponto. Envia essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará.